Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde eu quero falar sobre a questão do ladrão. A Bíblia fala que o ladrão espiritual, que é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos também que existe o ladrão físico, que é o ser humano, que ele faz a mesma coisa que Satanás. Ele quer roubar, matar e destruir. Então são ladrões semelhantes, que fazem as mesmas obras. A única diferença é porque o ladrão ser humano, o ladrão humano, ele não rouba a alma da pessoa, né? Mas o ladrão espiritual, se a pessoa não vigiar, tanto ele mata como rouba e destrói. O ladrão físico, muitas vezes ele faz a questão de roubar e matar e destruir os sonhos de muitos. Quantos ladrão, no sentido físico, não já matou, né? Não roubou, né? E destruiu o sonho de muita família? Porque quando a pessoa vai lá e rouba e mata aquela pessoa, está destruindo o sonho dele, está destruindo os projetos daquela pessoa, está destruindo os projetos dos seus familiares, os sonhos dos seus familiares. Quantos familiares não já enterraram os seus filhos, os seus parentes, os seus conhecidos, só por causa da questão do ladrão humanamente falando, inspirado pelo ladrão espiritual? Porque quando a pessoa rouba e mata, ele não está fazendo isso no sentido de só do gênero ruim do homem, da personalidade ruim do homem. Ele está fazendo isso porque Satanás está inspirando ele a ser ladrão, a matar e a roubar e a destruir. Então tudo isso começou com um anjo chamado Lucifer. Antes dele cair, o seu nome significava Lucifer, que significa anjo de luz. Quer dizer, Lucifer não é Satanás. O nome de Lucifer significa anjo de luz. Mas a partir do momento que ele quis roubar o trono de Deus, aí ele partiu a ser Satanás. Foi lançado do céu para a terra, e a terça parte dos anjos que ele conseguiu também doutrinar e ensinar também a ser ladrão. Olha só como que a questão do arcimento do ladrão é terrível. Além de querer roubar o trono de Deus, ele já tinha discipulado a terça parte dos anjos que estavam lá no céu. Já tinha enganado, já tinha lançado a sua semente nos seus corações. E aí diz a Bíblia que Deus lançou para a terra tanto aquele anjo que não era mais anjo, se tornou demônio, e aqueles que ele enganou, foi tudo lançado por terra. E aí foi como começou a bagunça, porque quando Deus criou os primeiros seres humanos, que foi Adão e Eva, Satanás foi lá e enganou os primeiros seres humanos, enganou aquele casal chamado Adão e Eva, através daquela serpente. Você vê que até os animais não escapou de Satanás. Eles ali entrou na serpente para poder a serpente chegar para Eva e falar para Eva, fazer aquelas transgressões que era pecar contra Deus. Por quê? Porque Satanás é espírito e ele não tem como chegar e falar para você literalmente. Não tem. Ele teve que se materializar. Satanás, até hoje, ele se materializa em várias coisas. Ele entra em animal, como foi entrado, ele entra no ser humano para poder executar o seu plano. Por isso que hoje existe o ladrão comum, que é isso que nós estamos vendo no dia a dia, que ele rouba. A maioria agora virou a moda de roubar celular, assaltar, e aí eles não estão se contentando só com isso, não. Ele vai lá e tira a vida da pessoa. Além de roubar, ele quer matar, ele quer destruir, fazendo o papel de Satanás. Então toda pessoa que rouba e mata e destrói, ele é discípulo de Satanás. Mas que é isso, pastor Edson? O diabo, o espírito maligno,
entrou dentro daquela pessoa e fez com que ele se tornasse ladrão. Ah, pastor, mas e aquele que está dentro da igreja que é ladrão? A mesma coisa, nunca se converteu. O crente dentro da igreja, está lá dentro da igreja, diz que aceitou Jesus e continua sendo ladrão, e continua pegando aquilo que não é dele, ele é filho do diabo. Não tem para onde correr. Essa é a verdade. Então, meu filho, não pense que você está roubando, matando e destruindo, ou somente só roubando ou assaltando, e pensa que isso é comum. Não é. O espírito do diabo está aí atuando nessa situação. Ah, o cara vive no mundo das drogas. É o diabo. Ah, o cara lá faz tudo que não presta. É o diabo, é Satanás. Tudo é questão do inimigo aí nessa situação aí, que o homem ele quer fazer a mesma coisa, matar, roubar e destruir. Porque através das drogas, o cara vai fazer o quê? Ele vai roubar. Através das drogas ele vai fazer o quê? Matar. Através das drogas ele vai fazer o quê? Destruir. E isso é papel do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Por isso é que nós vivemos hoje nessa guerra travada. A gente pregando o evangelho, falando do amor de Deus, e Satanás do outro lado pregando a sua mensagem também, para destruir o homem, para destruir a imagem e semelhança de Deus. Então Deus não levantou, Deus não fez ladrão, Deus não formou ladrão. Deus, quando fez Adão e Eva, fez eles perfeitos. A questão aí foi a escolha dele. Quando Deus fez os anjos perfeitos, mas aí foi questão da escolha deles, porque tanto os anjos como o ser humano, Deus constituiu a livre escolha, ou livre-arbítrio, como algumas pessoas falam. Quer dizer que os anjos tinham direito de escolha. Se quisesse servir a Deus, beleza. Se não quisesse, não servia. Mas no céu não poderia ficar. Por isso que a Bíblia classifica lá, fala no livro do Apocalipse, que ficarão de fora. Tudo tem uma imensa categoria de pessoas que vão ficar de fora. Mas o que eu quero falar hoje é a questão do ladrão. Hoje o ladrão está em todos os sentidos. Em todas as áreas da vida da pessoa, o ladrão está lá. O ladrão quer roubar suas emoções. O ladrão quer roubar os seus sonhos. O ladrão quer roubar os seus sentimentos. O ladrão quer roubar a sua mente. O ladrão quer roubar tudo, a sua família. O ladrão no sentido espiritual da coisa. Ele atua dessa forma. Então ele usa o homem para roubar no outro sentido. Roubar as coisas materiais dos filhos de Deus. Roubar. E aí não está se contentando não. Está tirando a vida. Porque o diabo vai lá e fala na mente dele. Rouba, mas depois você mata. E depois você vai destruir. Por que eu destruir? Vai destruir os sonhos da pessoa. Vai destruir os projetos daquela pessoa que ele, além de roubar, né, matou. E quando a pessoa morre, é destruído tudo aquilo que ele sonha. É jogado por terra tudo aquilo que ele sonha. E as famílias que sofrem. As famílias que ficam sofrendo até hoje. Quantas famílias não estão sofrendo até hoje por causa do ladrão? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade aí que todo mundo quer ser ladrão. O sangue de Jesus tem poder. Parece assim uma praga. Parece assim um vírus que entra assim na sociedade. Porque você vê aí, no meio da política, o tanto de ladrão. No tanto da política, no campo da política. Dentro do campo da política. Tanto ladrão. É um em cima do outro. A Polícia Federal é aí direto, prendendo gente aí. Pessoas grandes. Né? Então a gente vê que tudo isso aí é inspiração do diabo. Para fazer discípulo em todos os meios. Faz discípulo lá no meio da política, no meio dos grandes. Faz discípulo no meio da sociedade pequena, média. Faz discípulo lá no meio da favela. Em todo lugar o Satanás tem discípulo. Para matar, roubar e destruir. Por isso que Deus está entrando em ação com a sua igreja, com a sua noiva na face da terra, aonde dá uma ordem para a gente ir lá e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que o ladrão vai se converter? Como é que o assassino vai se converter? Como é que aquele que pega naquele que vai se converter? Aceitando a Jesus como único suficiente Salvador. E a Bíblia fala: quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem furtava não furte mais, quem assaltava não assalta mais. Então começa por aí a limpeza na vida do homem. Mas nem todos querem essa limpeza. Prefere ser guiado por Satanás, prefere ser
ser discípulo do diabo do que ser discípulo de Deus. E ainda tem uns que acham que ainda tem direito do céu. Olha, o céu não pode entrar ladrão. Os ladrões ficarão de fora. Os ladrões vão ser lançados no lago de fogo juntamente com o seu discípulo, juntamente com o seu líder, juntamente com o seu mentor, aquele que está ensinando a pessoa todo dia a matar, roubar e destruir. Um dia ele vai ser lançado no lago de fogo juntamente com aqueles que ele tem discipulado. O ladrão pensa que vai ficar por aí. Se não se converter nessa prática, vão todo mundo pagar um preço muito alto, porque é uma categoria que desgraça a vida da sociedade, aonde não deixa ninguém sossegado. A pessoa sai de casa, já sai apavorado, já sai sem paz, já sai desassossegado, porque já tem medo do ladrão, está lá na esquina esperando ele. Em todos os meios hoje está o ladrão lá, e isso tem que acabar. O meu ponto de vista, eu tenho 2 pontos de vista relacionados a isso aí, que podem resolver essa questão do ladrão. Em todo lugar tem ladrão, mas se entrasse e amenizar um pouco. Primeiro, as leis. Tem que mudar as leis relacionadas ao cara que rouba, o cara que pega aquilo dinheiro dele. Tem lugar por aí que o cara roubou, corta as mãos, o cara vai ficar sem mão. Tem lugar por aí que o cara rouba, o cara vai ficar, tem vezes que perde até a sua própria vida. E aqui no Brasil fica essa bagunça toda, é ladrão para tudo que é lugar, porque não tem lei. Primeiro, não tem lei, a lei é fraca para a questão daquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói. Se as leis fossem rígidas, o cara roubou, beleza, você vai pagar bem pago mesmo, o negócio ia ser bem estreito, porque eu queria ver se ia nascer discípulo. A questão é que nasce vários discípulos para roubar, matar e destruir, porque prende com 2, 3 dias, vai solto. O cara tem dinheiro, vai lá pagar uma fiança, vai solto. Como é que não gera discípulo? Aí o cara diz, não, o negócio é matar e roubar e destruir. Essa é que é a meta, porque o cara vai lá para dentro e depois está solto. Né? Essa é a visão daqueles que estão de fora. Mas a visão da igreja é saber que isso é uma profecia. Por isso que Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, o ladrão só vai acabar, não vai acabar na totalidade, mas dava para acabar, dava para cessar, dava para a gente ficar sossegado nessa terra ainda. Primeiro, a igreja tem que se levantar e começar a orar, começar a fazer campanha, a começar a batalhar contra Satanás, contra esse ladrão espiritual que vem roubar o nosso sucesso, que vem roubar a alma do ser humano, que vem roubar o sonho do ser humano, que vem roubar as famílias. Quantos o Satanás não tem roubado e levado para a droga, levado para a prostituição, levado para o roubo, para o assalto, levado para o mundo do crime e não volta mais, e aí morre naquela situação e não vai para o inferno. Então Satanás, ele roubou a alma daquele indivíduo, destruiu a alma daquela pessoa e ainda levou para o inferno ainda. Como é triste a situação, né? Então, em nome de Jesus, nós como igreja, eu sou igreja, você é igreja, que Deus resgatou com o sangue dele lá na cruz do Calvário, precisamos tomar uma posição relacionada à questão dos ladrões espirituais, né, que é Satanás e seus demônios, e o ladrão físico. Vamos orar para que Deus possa se converter todos aqueles que são ladrão físico, que Deus venha fazer uma obra, que eles venham se converter, porque não eles vão perder a sua alma. O que aconteceu com Judas? Judas também era um dos discípulos de Jesus, mas não quis, né? Roubou aquilo que era dele, se perdeu. Então você vê que de Judas Iscariote ele só via roubando, ele ia metendo a mão naquilo que não era dele. E Satanás fez ele de um cavalo, fez ele de um discípulo, para roubar, até chegou o dia que ele foi destruído e perdeu o seu ministério. Quantos servos de Deus também que continua, que começa bom, começa uma benção na presença de Deus, aí meio por fim fica tudo ladrão dentro da igreja, roubando os dízimos e as ofertas dos irmãos, roubando a lã da igreja, a lã das ovelhas, como diz a Bíblia, comendo aquilo que não é dele, metendo a mão daquilo que não é dele. Aí fica aí, a gente vê tantas tragédias que está acontecendo por aí, justamente pastores caindo,
homens de Deus caindo. Por quê? Porque está metendo a mão naquilo que não é dele, está roubando, está sendo discípulo de Satanás. E isso tem entristecido muito ao Senhor Jesus Cristo. A noiva de Cristo muitas vezes tem enfraquecido. As pessoas hoje muitas vezes não querem respeitar mais o meio evangélico, as pessoas que servem a Deus. São zombados em algum lugar. Por quê? Porque não está faltando a moral. A igreja precisa se levantar. Se levanta 2 ou 3 aí no Brasil e fica confrontando algumas coisas, e depois, com o tempo, não tem mais força para confrontar. A gente vê muitos por aí que batem de frente mesmo, mas você conta no dedo os que batem de frente. E aí a gente tem que se levantar, a igreja do modo geral, e começar a orar, fazer campanha para que o nosso Brasil acabe com essa ladroagem. Ladrão lá dentro da política, ladrão fora da política, o ladrão espiritual que é Satanás, que venha cair por terra e nós venhamos ter sossego ainda nesse nosso Brasil. Ainda nós venhamos comer do bom e do melhor dessa terra ainda nesse nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso Brasil. É essa peste nojenta aí do coronavírus, é ladrão por toda parte. Que nós, em todos os sentidos tem ladrão. Como é que fica uma situação dessa para o brasileiro? Então a criança já nasce já com a mentalidade de querer pegar aquilo que não é dele. O jeitinho brasileiro é que tem acabado com tudo. Essa é uma reflexão para você pensar. Você é filho de Deus, e os filhos de Deus veio para fazer a vontade do Senhor, não para matar, roubar, destruir. E orar para que o ladrão venha se converter e deixe as suas práticas ruins. Então, meu filho, pense bem, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus possa entrar com providência e venha acessar esse espírito do roubo, esse espírito de roubar, matar e destruir, tanto no campo espiritual, tanto no campo físico. Amém? Que Deus abençoe. Shalom.